Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de ciências do nono ano, as atividades do plano de estudo doutorado do nono ano do ensino fundamental. Vamos resolver as atividades da semana 3, do volume 3 do PET. Então venha comigo para a gente resolver as atividades. Primeira atividade. Ao observar o nosso reflexo sobre a superfície da água e as pedras do fundo do rio, quais fenômenos ópticos podemos dizer que ocorrem? Então, os fenômenos que podemos observar são: ao observar nosso reflexo, nós temos a reflexão da luz, que é o retorno da energia luminosa ou dos raios luminosos que são refletidos quando vem de um meio, bate na superfície desse material, ele retorna para o mesmo meio. São os raios refletidos que voltam para o mesmo meio. Após atingir uma superfície que separa esses dois meios distintos, o raio, quando vem de um meio, bate superfície de separação, ele volta para o mesmo meio. E isso é o processo de reflexão. E devido a isso, podemos observar a superfície da água. Então aqui nós temos o exemplo. O raio de luz incidente, ele vem de um meio com um certo ângulo. Quando ele vem, bate na superfície de separação, eu tenho o meio 1 e o meio 2 que está abaixo. Então quando o raio incidente vem, bate na superfície do material, ele retorna para o mesmo meio. Nós temos o processo de reflexão da luz. E o outro processo que é devido à observação das pedras no fundo de um rio é o processo de refração da luz, que é a passagem da luz de um meio para o outro, com propriedades distintas. Então, quando a luz passa de um meio para o outro, nós temos o processo de refração. Quando você passa a luz de um meio para o outro, tem a mudança da velocidade. E dependendo dessa mudança e do ângulo de incidência, pode haver ou não desvio do objeto. Aqui nós temos o exemplo. O raio incidente, quando ele vem, por exemplo, está no ar, ele bate na superfície do material, uma parte é refletida, que vai ser o processo na qual vamos observar a superfície da água, e outra parte entra para dentro do material, vai para a água. Aqui podemos observar que teve um desvio desse raio. O raio incidente vem, bate na superfície, temos a reta normal, que é a reta perpendicular a esse raio. Então o raio incidente vem, bate na superfície e ele sofre o processo de refração, que é a passagem da luz de um meio para o outro. Atividade número 2. Defina a reflexão difusa e regular da luz. Temos que a reflexão, quando é chamada de especular ou regular, nesse tipo de reflexão, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. Então, quando o raio incidente vem, bate na superfície do material, a superfície é totalmente lisa, ela é regular, não tem irregularidades. Então, quando o raio vem, bate na superfície do material, ele é refletido e sai paralelo. Ele ocorre em superfícies polidas, como um espelho ou uma lâmina de água parada. Aqui nós temos o exemplo. O feixe de luz vem, bate na superfície do material, ele é refletido de forma paralela. A superfície é totalmente especular, ela é uma superfície polida. E a reflexão difusa ou irregular ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e esta reflete, ou seja, a superfície é cheia de irregularidades. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes. Aqui nós temos o exemplo. O feixe de luz, quando vem, bate numa superfície totalmente irregular, ele sofre o processo de reflexão e os raios são refletidos em várias direções. Eles não saem bonitinho, não saem certinho como no exemplo anterior, que é a reflexão especular. Ele sai de forma difusa, sai de forma irregular. Beleza? Isso pode ocorrer quando esses raios batem em uma superfície rugosa, tais como uma parede, uma folha de caderno ou o rosto de uma pessoa. Então, por isso que quando nós lemos um livro, nós conseguimos observar as letras no livro, porque a luz vem, bate de forma irregular. E por isso, a superfície é irregular, porque está falando de uma folha de um caderno, uma folha de um livro. Então, quando a luz vem, bate nessa superfície que é irregular, ela vai sendo refletida para várias direções. Em relação a isso, antes de resolver a atividade 3, vamos falar das leis da reflexão.
As leis da reflexão diz que quando o raio incidente ele vem, bate na superfície de separação, esse raio é refletido. Nós temos a reta normal, que é uma reta perpendicular à superfície refletora, e essa reta normal, ela divide o raio incidente de um lado e o raio refletido de outro. Uma característica legal é que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é uma lei da reflexão. Então, nós temos as leis da reflexão. A primeira lei fala que o raio incidente, que é o RI, a normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão sempre contidos no mesmo plano. Essa é a primeira lei. A segunda lei fala que os ângulos de incidência, que é o I, e de reflexão, que é o R, são sempre congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então, esse ângulo de incidência tem o mesmo valor do ângulo de reflexão. Atividade 3. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... Então, nós temos a figura que o raio vem, bate na superfície, ele é refletido. A gente pode observar que ele sai totalmente paralelo, ele não sai de forma irregular. E podemos observar também que a superfície é regular, especular. Então, essa figura representa a reflexão chamada de especular ou regular, pois os raios, ao incidirem em uma superfície, eles são refletidos, voltam para o mesmo meio. Então, quando o raio incidente vem, ele bate na superfície e ele é refletido. Só que ele é refletido de forma regular. Ele não é de forma irregular, forma difusa, como foi falado anteriormente. Os raios refletidos são paralelos. Então, em relação a isso, quando o raio bate numa superfície totalmente polida, regular, ele sai de forma paralela. Então, esta figura está ilustrando a reflexão chamada especular ou regular. Atividade 4. Descreva o índice de refração. Resposta. A refração é a mudança da velocidade da luz de um meio para o outro. Ocorre quando a luz atravessa a interface entre dois meios ópticos e transparentes. Aqui está sendo mostrada o índice de refração, que é a relação da velocidade da luz no vácuo ou no ar, dividido pela velocidade da luz em um meio. Aqui nós podemos observar o processo de refração. Quando a luz vem de um meio, que é o ar, quando ela passa para outro meio, que é a água, ocorre o processo de refração, que é a mudança da velocidade de um meio para o outro. Como você está passando de um meio para o outro, a velocidade está mudando. E devido ao ângulo que a gente está observando, observamos uma deformação do material, pois quando a luz vem do meio, que é o ar, podemos observar que a luz vem com uma velocidade. Quando ela passa para outro meio, tem a mudança da velocidade. E quando isso acontece, pode ocorrer uma deformação do material, devido à diferença da velocidade da luz. Então, temos que o índice de refração determina a relação existente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, como podemos observar nessa relação. O índice de refração é a relação da velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, a capacidade de um meio permitir ou não a passagem da luz é a medida de uma grandeza chamada índice de refração. Em relação a isso também, quando a luz passa de um meio para o outro, ocorre a mudança da velocidade da luz. E essa grandeza, essa mudança da velocidade está relacionada com o índice de refração, onde N é o índice de refração, ele é adimensional. O C é a velocidade da luz no vácuo ou no ar, que é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É a maior velocidade conhecida. Não existe um valor da velocidade maior do que esse. Aqui tem alguns exemplos do índice de refração em alguns materiais. A água é 1,333 e esse valor está variando. Podemos observar que o valor do índice de refração da querosene é 1,448. Então,
Em relação a isso, a querosene ela tem um índice de refração maior do que o da água. Então, a velocidade da luz na querosene é menor em comparação com a água, pois o índice de refração da querosene é maior do que da água. Sendo maior o valor, a velocidade da luz é menor no querosene em comparação com a da água. Quanto maior o valor do N, que é o índice de refração, menor a velocidade da luz no meio. Beleza? Exercício número 5, atividade número 5. Qual fenômeno óptico consiste na separação da luz branca em várias cores? Lembrando que a luz branca é constituída de várias cores. O fenômeno que consiste na separação da luz branca em várias cores, cada qual com uma frequência diferente, é chamado de dispersão. Então, a decomposição das cores do espectro de luz se deve à diferença entre as frequências das ondas. Então, cada cor tem uma frequência característica, que vai desde o vermelho até o violeta. O vermelho ele possui a menor frequência em comparação ao violeta. Cada cor do espectro está associada a uma frequência. Então, como eu disse para vocês, a frequência vai desde o vermelho até o violeta. O vermelho possui o menor valor de frequência que vai aumentando até o violeta. Então aqui nós temos o processo de dispersão. A luz do Sol, ao passar por uma fenda, a luz solar ela vai para várias direções. Quando ela passa por uma fenda, a fenda direciona para uma direção. Então, quando passa num prisma, essa luz branca é dispersa nas cores que vai desde o vermelho até o violeta. Nós podemos observar que tem o desvio, tem a separação dessas cores. Tem umas cores que vai desviar mais ou vai desviar menos. Podemos observar que o vermelho tem um desvio menor em comparação ao violeta. Em relação a isso, quanto maior a frequência, maior o desvio angular sofrido pela cor. Podemos observar que teve um maior desvio para o violeta em comparação com o vermelho. Então, ele possui maior frequência em comparação ao vermelho. Beleza? Então, o fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca em várias cores é a dispersão, que dependendo da frequência, você tem a separação dessas cores, que vai ter o maior ou menor desvio. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.